assisti a live action de Bleach e estou aqui hoje para falar o que eu achei desta live action. Quem acompanhou o último vídeo onde eu falei da live action de Tokyo Ghoul, eu comecei a fazer esses comentários de live action de uma forma diferente, uma forma que eu considero mais interativa. Eu peço para vocês mandarem as perguntas lá no meu Instagram e venho aqui responder essas perguntas. Primeira coisa, contextualizando. Quando eu vi o trailer dessa live action de Bleach, eu não fiquei empolgado. O trailer não me convenceu. Eu falei, meu, a gente já tem a live action de Death Note que foi uma porcaria, de Shingeki no Kyojin que não foi tão boa, a Fumero Alchemist que poderia ter sido melhor, então eu não estava tão esperançoso em ver live action. Porém, depois de ver a live action de Tokyo Ghoul, eu falei, cara, vou dar uma chance pra essa live action de Bleach, só pra ter certeza se tá boa ou ruim, pra eu poder recomendar ou não aqui nos vídeos. E eu vou ser sincero pra vocês, se você ainda não assistiu, assista. É só isso que eu tenho pra dizer, assista. Mas chega de lenga-lenga e vamos aqui responder os comentários, as perguntas que as pessoas fizeram lá no meu Instagram. O que mais te surpreendeu no filme? Eu poderia dizer que foi o CGI, que foi as cenas de luta, que foi um monte de coisa, mas não. O que mais me surpreendeu no filme foi a dublagem, porque eu não esperava que essa dublagem tivesse um tom zoeiro. Eu até postei no meu Instagram, eu ri pra caralho na hora que o Ichigo tá conversando com a Rukia, que a Rukia ia falar: ora, se não é Inoue, meus cumprimentos. Você tá falando que nem velha. Aprendi isso nos seus livros. Não tô acreditando que você leu meus Eu mangás. achei que era a língua moderna. Mas achou errado, otária. Mano, olha só, choque de cultura em Bleach, porra, mano. E não só isso, várias outras referências à cultura linguística brasileira ficaram lá. E eu achei isso muito bom, porque é isso que é dublagem. É você pegar o contexto que tá lá e adaptar pro contexto do país ao qual vai ser exibido, e fizeram isso muito bem. As vozes eu achei que se encaixaram com os personagens, elas ficaram no começo, a do Ichigo eu estranhei um pouco, mas depois você acaba acostumando. Eu gostei da dublagem, acho que foi uma das coisas que mais me surpreendeu de fato, porque eu não estava esperando muita coisa dela, não tão assim, quando você não espera, muita coisa surpreende. O filme em si foi bom, mas a dublagem pra mim acho que foi o que teve mais destaque. Os efeitos são bons, não tem tanto efeito quanto eu achei que teria, mas os que tem são razoavelmente bons. Temos que lembrar que, comparado a um filme de Hollywood, o orçamento para fazer essas live action de animes é isso aqui, é extremamente minúsculo. Então, dentro do que eles tinham orçado para trabalhar, fizeram um bom trabalho. Ok, que não está perfeito, que fica ainda aquela sensação de que o CGI não pertence àquele universo em alguns momentos. Só que em Bleach dá pra você brincar com isso, uma vez que você tem lá os Hollows que realmente não pertencem a esse universo, que ficam ali no meio termo entre o mundo espiritual e o mundo real. Você pode falar que ele tem esse efeito meio parecer de não pertencer, justamente por ele não pertencer. Então dá pra brincar com isso. Mas se eles tivessem um orçamento maior, com certeza, com o que eles tinham, eles fizeram um bom trabalho. Se tivesse maior, então, queridão, por isso já começa a aumentar as minhas expectativas para live action de One Piece. Gostou da adaptação que eles fizeram? Ficou legal eles terem parado ali? Sim, eu gostei da adaptação que eles fizeram. Eu acho que a vantagem de Bleach é que, como os arcos não são tão longos, dá para eles fazerem várias coisas. E ter parado exatamente onde parou foi muito interessante. Óbvio que eu queria ver, sei lá, tipo, parando em outra parte, mas ali onde parou acho que foi o ponto certo, porque é aquilo que eu falei no próprio filme de Tokyo Ghoul. Você termina o filme, quem assistiu o filme pelo filme entendeu, o universo ali foi bem coeso, foi bem explicado, o filme teve um começo, meio e um fim. O propósito do filme foi justamente o que foi falado do fantasma que matou a mãe dele, do Hollow que matou a mãe dele, enfim, e acabou ali. Então, pode ser que tenha um próximo filme, há grandes indícios de que vai ter um próximo filme, mas se não tiver, acabou ali, a história acabou ali, teve um começo, um meio e um fim. Ponto. Então eu achei bem interessante eles fazerem como fizeram. Sim, diminuíram alguns personagens, não deram tanto destaque para outros personagens quanto deveriam dar, outros personagens não apareceram, mas isso não faz diferença. Então é aquela mesma coisa de Tokyo Ghoul. Eles estão fazendo a live action justamente para as pessoas que não conhecem a obra conhecerem. Então a obra ficou interessante para quem conhece e para quem não conhece vai começar a conhecer, uma vez que é todo o universo de Bleach é explicado nesse primeiro filme. Em uma escala de 0 a 10, qual nota você dá para o filme? Eu ficaria com a nota 7,5. Foi um bom filme. Os efeitos ali, eles pecaram em uma coisinha ou outra, mas foi um bom filme. Eu acho que eu colocaria uma nota 8 por causa da dublagem, mas sem a dublagem, desconsiderando a dublagem, 7,5. Merece ter um segundo filme? Se sim, adaptando qual arco do anime? Com certeza merece ter um segundo filme e adaptando Soul Society. A gente teve um pequeno vislumbre do que é a Soul Society, a gente viu mais ou menos. E cara, ter aquele... Porra, mano, imagina um segundo... Caralho, velho.
acabei de lembrar de um personagem que pode aparecer no próximo filme, um personagem que eu gosto pra caramba. Porra, não tinha pensado nisso. Eu gostei do Abarai Range, da caracterização dos personagens, mas Zaraki Kenpachi aparecer no próximo, malandro, ia ser top, hein? A live action pegou a essência do mangá? Juntamente com essa pergunta tem uma outra que eu acho interessante de responder junto aqui. O que você achou da parte visual do filme? Apesar de saber que Hollywood produz excelentes filmes, eu acredito que pra fazer live action de anime tem que ser os japoneses. Os japoneses entendem a essência e eles captaram muito bem a essência do filme e principalmente a questão do visual. Eu até li um comentário de uma pessoa que falou que foi interessante que eles mantiveram o visual original dos personagens sem parecer cosplay, como por exemplo o Fullmetal Alchemist, que ficou parecendo cosplay, aquele Ed. Então eles não deixaram aquele ar de tipo, ó, esse Ichigo tá parecendo cosplay. A própria Rukia mesmo, que se você vê o cabelo dela no anime, ele é aqui. Aqui no filme, o que eles fizeram? Deixaram de lado. Foi uma mudança irrelevante, mas ficou interessante. O cabelo dela, o jeito que eles prenderam, o próprio Byakuya, meu amigo, vai se foder. Que caracterização boa da porra foi aquela! O Abarai Range, colocaram as tatuagens, ficou da hora. Mano, até o próprio Ryu Ishida também, o arco dele, eles mudaram o arco, deixaram no anime é tudo um arco todo de energia. Aqui não, aqui eles fizeram um arco com energia em volta, então ficou interessante quando ele, tipo, que ele tira o anel e puxa o arco, o negócio do anel se transforma num arco de ferro energizado com o poder espiritual e depois volta. Então ficou muito interessante. E as cenas de batalha, cara, é uma coisa que nenhum filme de Hollywood vai conseguir reproduzir tão bem quanto as ações. Meu, a luta do Ichigo com o Randy vai se fuder, que luta boa da porra, mano! Sensacional! A coreografia da luta, o impacto das espadas ficou... Cara, eu não sei dizer, eu quero assistir essa porra de novo porque ficou muito bom! É sério, ficou excelente! Meu, tudo bem que quando o Byakuya entra ele estraga a brincadeira, mas enfim, a luta ficou muito boa, a hora que ele sai com a espada, que ele vai pra cima e... Nossa, velho! Que luta maravilhosa. Eu assistindo isso, eu só ficava assim, caralho, que da hora. O que achou da sequência narrativa da história? Eles contaram uma história bem coesa? Sim, contaram uma história bem coesa dentro do que eles se propuseram a contar. Eles explicaram o que são os ceifadores, né, no caso os Shinigamis, o que são os Quincy, o que são os Hollow, quais são os Hollows do bem e Hollow do mal e tudo mais. Então foi tudo muito bem explicado, não teve nada assim que você fala, nossa, o que é isso? Tem assim, algumas partes que você não entende a relação, mas isso é meio que eles colocaram isso de propósito pra ser um gancho para um próximo filme, mas não é algo que impacta em geral no filme. Então, do modo como foi feito, eu achei interessante a história. Quem não assistiu vai conseguir entender tudo perfeitamente, até a explicação da Rukia pro Ichigo, a parte desenhadinha igual foi no anime também, eu achei muito legal. Então foi uma ótima história, eles fizeram o que eles se propuseram a fazer de uma forma excepcional. Qual era a sua expectativa para a live action? E se concretizou? Minha expectativa não era das melhores, eu achei que ia ser uma merda, mas achei errado, otário. Ai caralho, essa cena foi muito engraçada, velho. Enfim, foi um bom filme, eu gostei das minhas expectativas não terem se concretizado, de ter completamente o contrário, de ter sido completamente contrário, e me divertiu. Então se você não assistiu, assista e comenta embaixo aí qual live action de anime existe já, que eu não assisti, que você quer que eu assista e faça esse tipo de vídeo. Eu sei que tem Gintama, eu sei que tem o Assassination Classroom e tem mais algumas outras. Então comenta embaixo qual a próxima live action você quer ver nesse formato de vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Então, um beijo no coração e tchau!